Muito bem, Tema Livre volta hoje aqui com um convidado muito especial, prefeito Valderi dos Santos Rosa, prefeito municipal de Costa Rica, que vem aí diante de uma missão muito importante, que é fazer um trabalho juntamente com todo o secretariado para que Covid-19 não entre em Costa Rica. Prefeito Valderi, seja bem-vindo, alegria muito grande poder tê-lo conosco aqui para trazer algumas informações à nossa população. Bom dia a todos, é com satisfação que mais uma vez estamos aqui para conversar com o povo de Costa Rica e usando um canal de comunicação que você fala por vídeo, fica mais visível para a população entender o gesto, a maneira, o semblante do entrevistado. Parabenizar pela ideia e vamos lá, Tema Livre está aí. Prefeito Valderi, já foram quase 60 dias de isolamento social, muitos decretos, mais de 30 decretos, medidas provisórias, enfim, alguns reclamando, outros elogiando, mas o importante disso tudo, Costa Rica, para você que nos assiste, continua com sua estatística zero de casos confirmados de Covid. Isso é o que dá prazer, né, prefeito? Olha, isso dá prazer, mas pelo mesmo lado, se você estudar um pouquinho sobre o Covid, nós estamos protelando. Há sinais que nenhuma cidade vai ficar imune, porque ele começou pelas grandes cidades, né? E hoje ele vai se expandir para o interior. O que a gente quer e a gente luta, por isso que com mais tempo ele demora para chegar ao interior, Costa Rica, é que a gente esteja preparado para quando ele chegar, tiver um protocolo melhor de medicamentos, ou que já tenha vacina, e que as nossas UTI, que a nossa equipe esteja preparada para receber as pessoas que vão ser contaminadas. Mas a gente sabe que é questão de tempo, né? Não tem como, segundo a história, o Covid veio para ficar, como veio Hanseníase, como veio tuberculose, como veio HIV, que é a AIDS, né? E mais uma doença que nós vamos ter de conviver, e mais uma doença que nós precisamos de vacina para poder conter ela no futuro. Hoje o secretário estadual Geraldo Rezende comentava numa entrevista que ele dava ao OMS, falando que a estimativa é que para final de julho, agosto, ainda vamos ter esse nível subindo ainda, prefeito. Isso aí, para quem está nos ouvindo, deixa uma certa preocupação, e igual o senhor acaba de falar, Costa Rica não está imune, né? Porque a qualquer momento pode ser que vai aparecer alguém que apresente positivo para o Covid, né? Olha, vai. Hoje mesmo, numa reunião de manhã com a secretária Adriana, a gente determinou a realização de 100 exames na equipe de saúde, que está no primeiro confronto, para a gente verificar ou não se já tem algum sintomático ou não. Porque há evidências, né, que a doença vai se expandir, né? Ou nós estamos errados, ou as informações científicas que nos chegam está chegando errada. Porque dentro das informações científicas que nos chegam, a doença só passa a ter equilíbrio quando 50% da população mais um tiver infectados, né? E a gente não sabe que nível que ela chega na nossa região. Então há uma preocupação muito grande. O estado de Mato Grosso do Sul hoje está de parabéns, junto com os municípios, que é o estado com menor número de pessoas no momento testado positivo, mas por outro lado, nós estamos uma região um pouco quente do Brasil, e neste momento o frio começa a chegar. Com a chegada do frio, a expectativa é que nós vamos ter um efeito que daqui 14, 15 dias, nessa passagem do frio. Por que na passagem do frio? Enquanto que o vírus, no calor, ele demora de 1 a 2 minutos, na época do frio ele pode ficar até 8 horas exposto à população. Ao meio ambiente. Ao meio ambiente. Então vai acontecer, pode acontecer, de o frio não ser muito bom neste momento com relação ao coronavírus. Ele gosta do frio, melhor dizendo. Esses exames que vai ser feito de sondagem aos funcionários, né, que estão na linha de frente, já vai dar uma perspectiva também como que está em relação
A exposição seria dos funcionários, né? Seria, Odeli? porque a Universidade Federal está com 6 profissionais da saúde no último ano de medicina fazendo estágio em Costa Rica, fazendo a residência ali, o último período. E esta população, numa parceria com a Universidade Federal de Medicina, eles vão fazer esta amostragem para apresentar no trabalho escolar deles e também para apresentar para as autoridades estadual e municipal como que, a princípio, está Costa Rica. E se Costa Rica está desse jeito, é possível que os municípios que não tiveram nenhum caso até o momento sigam na mesma direção. A gente estatística, né? É estatística. A gente acredita que pelo menos com olhar crítico, a gente percebe que muitas coisas estão sendo feitas em Costa Rica, para você que nos assiste. E desde do dia, mais de 60 dias já, vem se tomando medidas, decreto e mudando as diretrizes aqui de saúde em Costa Rica. Uma das últimas aí, prefeito Valdeli, foi a questão da pesquisa que foi feita para a população, e quero aqui parabenizá-lo por não tomar decisão isolada. O senhor sempre tem consultado a população, e foi feita uma pesquisa para ver se queriam ou não que as barreiras sanitárias continuassem. Olha, são 2 pesquisas que nós fizemos, né? Nós concluímos as das barreiras sanitárias. Surpreendentemente, eu tinha um pensamento que seria parar com tudo. E mais de 80% da população, através dos meios sociais, pediram que as barreiras continuem e pediu mais rigor nas barreiras. Tem mais isso ainda, né? Pediu que o controle fosse muito parecido com aquilo que a gente fez na Semana Santa, ali na quinta, sexta-feira e domingo de Páscoa. Nós achamos que as barreiras, no momento, ela é para um alerta para a sociedade, que ela tenha um valor pedagógico para as pessoas verem e estudarem, andarem com máscara, ver se tem máscara dentro do carro, ver se o cidadão que está vindo da Costa Rica para vender, para visitar alguém, ele está usando máscara. Então, ela tem um poder pedagógico, um poder de informação e de instrução à sociedade. Por mais que os decretos municipais estão livres para as pessoas entrarem, ficarem na cidade, comercializar, vender os seus produtos para o comércio não ambulante, e as pessoas que visitaram Costa Rica, no período que ela estiver na cidade, que ela permaneça com máscara ou em sistema de isolamento ali dentro da quarentena. Então não é obrigado. Eu estou usando, o cara veio da cidade de São Paulo, ele precisa ficar de quarentena? Não, ele precisa usar máscara a hora que ele se locomover pela cidade. E tomar os cuidados devidos. Os devidos cuidados. E outra pesquisa que nós fizemos, que encerramos hoje, foi da educação. 51% dos professores é contra a abertura das aulas, e 59% dos pais, aproximadamente, eu não tenho o número na mão aqui agora, são a favor que continua fechada as escolas. Eles não querem a reabertura dos pais. Dos pais. Surpreendente, então, sabe? Surpreendente também, que eu achei que o pai não aguentava mais o filho dentro de casa. Surpreendente. E queria mandar para nós lá, mas surpreendentemente os pais estão aí, nós estamos mudando a maneira do ensino à distância, fazendo tarefa mais aproximada à realidade doméstica. Exemplo, que uma tarefa fosse feita baseado que ele, independente da condição financeira que ele vive ou convive, ele conseguisse explicar para o seu filho, tipo, uma matemática, para fazer uma redação, vai na cozinha da sua mãe e faz uma redação do que tem aí, na matemática, vai lá, conta quantas dúzias de garfo tem lá, de fazer tarefa condizente ao dia. Exatamente. Eu vi uma tarefa que me mandaram no Maio Amarelo do trânsito, que o pai escreveu o par e punhou a criança com a bicicleta para andar, para saber o que é um par ensinando. É espetacular. Então, é um novo Brasil, uma nova situação. E com essa medida, a educação foi prorrogada, o decreto está sendo feito hoje, né, 25, entra em vigor amanhã, que vai ser prorrogada a aula à distância até 30/6. No mesmo formato que está hoje. No mesmo formato que está hoje. Matérias pelos professores, pela internet. Matéria com os professores, mas com uma pequena mudança. A gente quer que os professores estejam mais organizados
para atender os pais. Por exemplo, é possível, eles estão fazendo um modelo, eu coloquei na mão deles, vamos entregar até o final da semana, que a escola tenha um pedagógico, no mínimo, professores de plantão, para quando o pai tiver alguma dificuldade, ele poder ir até a escola que o filho estuda. Isso que eu ia perguntar, prefeito, se for possível, a sua resposta, claro que não está diretamente na sua área. Tem muitas crianças que, de repente, não têm acesso à internet. Parece-me que a educação vai providenciar algum meio para essas crianças estar procurando, tirando cópia de algum documento para eles fazerem um... Isso, nós vamos estar com plantão nas escolas. Dentro do plantão, nós vamos atender a necessidade do pai. Qual é a necessidade que você está tendo com o teu filho? Olha, eu não tenho. Então, ele vai poder imprimir a tarefa e levar. Nós estamos fazendo algo para tentar complementar essa educação à distância, neste momento tão difícil, que os pais têm se conectado, têm ajudado, tem sido surpreendente, mas nós temos 25% das crianças, segundo estatística nossa, excluída do mundo escolar neste momento. Isso nos preocupa. E a ideia é elevar esse número de 25% para 85%, com as modificações que nós estamos fazendo, que o pai pode ir até a escola pedir. Que o pai pode ir até a escola para pedir um comprimento de mais informação para se conectar. Nós precisamos melhorar essa conexão. Tá certo. Prefeito, barreiras, continua? Barreira continua. As barreiras foram prorrogadas através de pesquisa popular para até 30/6 também. Então, nós fizemos até o dia 15/5, mas não vamos nem fazer consulta para prorrogação, porque o próprio decreto já disse que, não havendo nada que mude a decisão, ela fica automaticamente prorrogada para 30/6 também. Muito bem. Estamos falando aqui com o prefeito Valdeli dos Santos Rosa, prefeito municipal de Costa Rica. Prefeito Valdeli, a gente sabe que algumas pessoas têm o hábito de jogar, culpa em alguém. O senhor tem sido alvo de algumas críticas em redes sociais, dizendo que é responsável por isso, por aquilo, e a gente gostaria de saber do senhor o que se passou o final de semana, onde passaram por Costa Rica alguns jipeiros aí. Uma resposta para a nossa sociedade daquilo que aconteceu realmente, não é daquilo que está na sua foca, nas mídias sociais. Olha, primeiro, quando a gente exerce o papel de executivo, a gente tem acertos e tem erro, né? O que a população tem sempre de avaliar, qualquer administrador público ou qualquer profissional, como o professor avalia o aluno, ele tem que saber se a média da nota dele é suficiente para passar de ano. Exatamente. Se ele tem uma média boa, regular ou ótima. Então, como gestor público, você tem que tomar decisão. E dentro das decisões, nem sempre você acerta. Talvez a gente erra. E a gente tem que ter a condição, porque a resposta vem para a tua mesa. Ser gestor é ter coragem de tomar a decisão. Ponto. Então, como nós estamos acertando bastante, porque a gente está consultando a população, e talvez uma falha do governo municipal, e eu me incluo nela como gestor, se eu errei, eu já até pedi desculpa à população. Que é uma equipe, né, prefeito? Que é uma equipe, mas nós tomamos uma decisão da seguinte maneira, você que está me ouvindo aqui, olho no olho. Vinha uns jipeiros da região, produtores, distribuíram 7.500 toneladas de alimento durante essa passagem pela cidade de Chapadão em Costa Rica, porque são proprietários de Costa Rica e Chapadão, e pediram autorização para chegar às 17 horas no Hotel Ives e sair no outro dia às 7 horas da manhã. Depois houve uma chuva e atrasaram, saíram por volta de 8h40. O que eu quero explicar com isso? É que essa autorização foi feita, sim, pelo município. O prefeito foi consultado pela Secretaria de Turismo e autorizou. Autorizou por quê? Porque o Hotel Ives disse que tinha condição de manter o isolamento dessas pessoas lá. Foi orientado para eles não deslocar para lugar nenhum. Para a cidade. Para a cidade, para lugar nenhum, com exceção posto de gasolina. Se precisasse, foi até dado um exemplo, se precisasse de uma sabonete ou de uma pasta de dente, que pedisse por os sistemas de telefone, Então, foi tomado todos os cuidados, E as críticas que foram feitas não foi das pessoas no bar, no restaurante, não, foi
feito crítica das pessoas que estavam no hotel, né, onde nós tinha lá um fiscal cuidando. E depois foi 2 fiscais também da Depois sanitária. foi a vigilância sanitária reforçou com mais 2 fiscais. Pois bem, nós entendemos que naquele momento não tinha perigo nenhum. Outro assunto também, eles pediram para ir ao parque, queria almoçar e queria também fazer tirolesa. Isso foi recomendado para não fazer. Por quê? Porque ele podia estar no parque e poderia chegar à sociedade lá. Então foi autorizado eles entrar pela barreira, ir direto ao Hotel Ives e no outro dia de manhã a fazer o abastecimento, como é comum em qualquer posto da cidade, e seguir o caminho deles. E isso gerou uma polêmica na sociedade. Alguém foi lá, tirou foto num lugar privado, é a mesma coisa. Você chegar lá dentro do Hotel Ives, tirar foto como tiraram, é permitido? É. Mas é a mesma coisa de eu chegar no estabelecimento, né, e tirar foto de você atendendo o teu cliente e jogar na rede social, né? Então, houve uma pequena polêmica, mas da minha parte, o que eu tenho de dizer à população? Amigos, cidadãos costarriquenses, se eu errei, eu quero pedir desculpa. Prefeito. Mas eu tenho convicção que a gente tomou a decisão, Claudinei, na visão de começar a liberar a vida das pessoas. Só um minutinho. Nós estamos falando a respeito disso daí, para você que está sintonizado com a gente. Nós vamos dar um break aqui e eu volto com o prefeito falando a respeito nessa finalização, desse fechamento que deu dessas barreiras. Porque fico com essa pergunta no finalzinho. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Olha, tem um ditado que eu vi agora, esse dia na internet, eu até circulei na minha rede social, que está lá, diz: quem souber o que fazer com o Covid, atira a primeira pedra. Se o erro é do presidente, do governador, do prefeito, da sociedade, de quem é o erro? É um vírus que nós temos pouca informação. Prefeito, pode revelar um detalhe aqui, para dar um gancho nisso daí? Quando o prefeito tomou essa atitude aí, eu creio que não estava fechado ainda a questão de liberar a barreira, não. O prefeito conversava em off com uma equipe dele, com uma equipe que trabalha a respeito disso. E ele me dizia que a vontade, e dizia para alguns colegas, que a vontade, de repente, era poder dar liberdade total para a população. E ele pensava realmente, no final desse mês, né, prefeito? Exato. Liberar as barreiras. Liberar as barreiras, o que não aconteceu. E aí vem agora essa pequena atitude que tomaram de deixar esse pessoal que não cumpriram aquilo que foi colocado, né, para levantar essa polêmica, né, prefeito? Olha, dia 18 de maio vencia as barreiras. 18 de maio. O evento foi organizado lá em abril. Quando organizaram o evento, a gente tinha uma expectativa que as barreiras poderiam ter aberto. Mas independente das barreiras estar abertas ou não, eles vieram e ficaram isolados num determinado local, né? Está certo ou errado? Eu ainda tenho dúvida, mas hoje o município não vai mais autorizar esse tipo de evento, até quando nós não resolver o problema do Covid, porque a população tem o direito de reclamar e de votar. E a população, a reação foi negativa de parte da sociedade, e essa parte será levada em consideração para as novas autorizações. Considerando, né, prefeito, o pequeno número, porque foi já feito um levantamento, para você que nos ouve, de quantas pessoas estiveram envolvidas com esse grupo. Prefeito, e pasme o senhor, foi minoria que teve junto com esse grupo. Quando você vê grupo nas fotos que foram postadas na mídia, pode olhar, não tem população envolvida. Então, como diz, o senhor assumiu tranquilamente, errou a equipe, né? E não vai acontecer. Não vai acontecer. E outra, mas é bom a população Sim. que joga pedra ter noção que nós precisamos buscar em comum solução para a vida voltar ao normal. Vai ter de chegar um ponto da vida do município que vai ter de tomar a decisão para a volta das aulas, para o fim das barreiras, para a liberação das máscaras e assim por diante. Então a população tem que estar preparada
para participar dessa discussão com responsabilidade. Porque um ato irresponsável, um ato político neste momento, ele não ajuda, ele prejudica novas decisões. Ele faz com que os administradores fiquem temerosos em tomar novas decisões em favor do comércio local. Neste caso, a gente estava favorecendo um setor muito afetado, que foi o setor hoteleiro, onde um determinado hotel, e alguns foi que ficou lotado, para utilizar no final de semana com a segurança e com uma proposta do hotel de isolamento. Então, nós temos de verificar para não jogar pedra, porque essa pedra que você está jogando hoje contra o hotel, amanhã você pode estar jogando contra o teu estabelecimento. Então, nós temos de ter responsabilidade e não levar essa discussão para a parte política, e sim pela parte do Covid-19. Nesta parte do Covid-19, mesmo sendo uma minoria que se manifestou, eu estou falando com ela, vocês estão corretos, não vai acontecer mais. Prefeito, e olhando para o lado da questão da preocupação em questão do turismo, a gente tem um exemplo claro aqui que me deu medo. Bonito está com 30 casos de Covid e estão cogitando a volta do turismo. Mas só para você ter uma ideia, esses críticos aí, Rio de Janeiro hoje é a cidade com mais Covid proporcional à população do país, acabou de abrir o comércio. De abrir o comércio. Entendeu? Então, nós vamos ter de começar a entender e buscar alternativa para a Costa Rica. Da mesma maneira que a gente recebeu críticas, e críticas muito bem fundamentadas, não estou aqui para criticá-los, mas eu gostaria de sugestão como devemos proceder da agora para frente. Qual o caminho que devemos seguir? Né? Jogar pedra é muito fácil, gente. A gente fez mais de 30 decretos, Claudinei. Sim, 34. E vem mudando. Fizemos um programa de ajuda às pessoas naquele momento. O município está atento. Foi um dos municípios que mais investiu em UTIs, que fez uma ala exclusiva. Entre os 79 municípios do estado, 12 municípios foi selecionado como possíveis municípios que poderiam ajudar o estado a passar esta crise. Costa Rica foi um dos municípios escolhidos. E isso nós conquistamos. E, de repente, uma pequena falha não vai interferir nesta solução que nós temos. Mas eu gostaria de sugestão. O meu WhatsApp está à disposição, 999641089. Tendo dúvida, nos ligue, vamos trocar ideia. Rede social, muitas vezes não é o melhor caminho, porque quando você vai à rede social, muitas vezes você não tem a resposta do dirigente. Procura ouvir primeiro os dois lados da moeda e depois fazer a sua divulgação. Falando de coisa boa, prefeito, Costa Rica batalha até os últimos detalhes para não prejudicar a população local e funcionário. Hoje, se fosse qualquer outro município, de repente, que não teria as suas estruturas preparadas, desde financeiramente e administrativamente, seria muitos contratados hoje que estariam sem emprego, e até hoje o município não dispensou nenhum contratado. O município está com responsabilidade. Você vê na mídia hoje, se o Estado da União não pagar, Campo Grande não paga salário esse mês, a Prefeitura de Campo Grande, e nós, por ter uma gestão muito equilibrada, saindo ou não a ajuda do governo federal, o município de Costa Rica tem condição de honrar os salários do mês de maio, como tem condição de honrar os salários até dezembro de todos os funcionários. E o Tema Livre vai ficando com essas informações positivas a respeito, né, de tudo que se envolve Covid nesse ano de 2020, acreditando, prefeito Valdeli, que nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Às vezes com algumas lutas, igual o senhor colocou, mas Costa Rica vem aí preparada, e eu acredito nisso, né? Levando essa informação para você e trazendo hoje à tarde aqui ele, o prefeito de Costa Rica, Valdeli dos Santos Rosa. Suas palavras finais, prefeito. Nós agradecemos desde já a participação aqui, né, no Tema Livre aqui, na nossa KF Interativa TV MS. A gente está chegando ao final dessa entrevista e, mais uma vez, nós estamos preparando Costa Rica para voltar para a sua normalidade. Da mesma maneira que nós estamos
procurando voltar à normalidade, nós estamos preparados para, se houver também o vírus. Nós estamos trabalhando com duas frentes. Uma que delibera e outra que procura cada dia mais restringir a possibilidade do vírus na cidade. Então nós temos de ouvir a liberação e ouvir a necessidade de cuidar das pessoas. Então nós estamos com muito cuidado para fazer uma liberação muito tranquila. O que eu quero aqui é parabenizar o povo de Costa Rica, a maneira democrática que as pessoas têm de dar sua sugestão, sua opinião e suas críticas. Todas as críticas são muito bem-vindas, quando ela não tem cunho político, quando ela tem cunho social, quando ela tem cunho de inclusão social e de direito do cidadão. Então eu espero que as pessoas que for à rede social tenham a liberdade de reclamar, mas que você tenha a sua consciência que você não está fazendo isso para denegrir a imagem de ninguém, e sim cuidar das pessoas. Se você tiver essa visão, meu celular está à disposição, 99964-1089. Eu sou eleito pelo povo, tenho direito, você tem o direito, melhor dizendo, de ter esclarecimento e transparência. Eu estou aberto para lhe dizer a verdade a você, doa a quem doer. Não tenho medo da verdade. E volto a dizer, o caso dos UTL, que é os bugs que passaram por Costa Rica, teve autorização do município, sim. Sou responsável, sou. Se errei, vou procurar não errar mais. Tá aí, temos ali aqui, agradecendo a todos vocês aí que estão com a gente. Qualquer momento, voltamos com mais informação da região ou do nosso município. Obrigado.